é dizer que o argumento é correto. O próprio símbolo já diz que ele é correto, embora às vezes a gente pergunte que este argumento é correto. Pronto, mas se eu escrever assim sem mais nada, o que eu estou a afirmar é que o argumento é correto. Portanto, ele é correto se e só se uma maneira, aquela que acabámos de ver, A1 e A2 e AN implica B é uma tautologia. Mas o que é que isto significa? Significa aquilo que, no fundo, quando eu estava a apresentar os exemplos, disse. Se só se, sempre que A1, A2, não é? Sim? O que é que eu vou dizer? São todas verdadeiras. Exato. Então, é um argumento correto. Sempre que A1, A2, AN são todas verdadeiras, também há uma que tem que ser verdadeira, que é qual? Que é a terceira. Que é o B, que é o Sim, último. que é o B. Também B é a verdadeira. Isto, aliás, quando eu estava a apresentar os exemplos, por palavras fui dizendo isto. E ainda há outra maneira, porque assim, no fundo, já vimos que o que estamos a dizer é que aquilo é uma tautologia, não é? Aquela fórmula bem formada lá de cima é uma tautologia. Ora, eu também posso dizer que é uma tautologia dizendo isto de outra maneira. Se só se, sempre que B é falsa, então, pelo menos uma das FBFs A1, uma destas, é falsa. Reparem que isto está certo, porque assim, o que é ser uma tautologia? É não poder ter verdade implica falso. E, portanto, o que eu estou a dizer é que, tautologia, estou a dizer que isto não pode acontecer, não é? Isto não pode acontecer. O que eu estou a dizer é que isto não. Isto não. Estou a dizer isto não. Ora, mas dizer que isto não pode acontecer é dizer que sempre que o B é falso, então tem que ter aqui à esquerda uma destas, A1, A2, AN falsa, que é para depois a conjunção ser falsa e eu já não ter este problema de verdadeiro implica falso. Ok? Portanto, eu tenho aqui três maneiras, todas são equivalentes e vemos porquê, mas às vezes, consoante a situação, pode ser mais útil usar uma outra para averiguar se é um argumento correto, pode-me dar jeito ver se aquela forma bem formada é uma tautologia, ou pode-me dar jeito de analisar aquele caso em que sempre que aquelas todas são verdadeiras, o B também é verdadeiro, ou então analisar, posso ter o B falso, sempre que o B é falso, uma daquelas de trás é falsa. Portanto, tenho várias maneiras de analisar se é um argumento correto ou não. Ora bem, então já sabemos o que é um argumento correto e agora temos aqui uns exercícios, mas ora vamos cá ver. Podemos fazer um deles. Por exemplo, não vamos fazer os dois, mas o segundo fica por fazer em casa, que é formalizar e depois ver se é um argumento correto, mas vamos ler o 2, não vamos fazer, mas diz assim, se estudei à tarde, então fui ao cinema ou à discoteca, portanto tem aqui um P, não é? Se virem bem, este segundo tem aqui um P, implica Q ou R, mas é para depois verem melhor os pormenores, agora só estou a olhar assim rapidamente. Se estudei à tarde, então fui ao cinema ou à discoteca. Eu já nem sei se isto se usa esta palavra. Vocês ainda falam em discotecas? Alguém conhece esta palavra? Isso é coisa da pré-história. É da pré-história, não é? Pois é, eu sei. Pois é, pronto. É verdade, é isso mesmo. Ora bem, agora,
Se estudei à tarde, então fui ao cinema ou à discoteca, pronto, indo para a pré-história. Agora, não fui ao cinema, não quê? Logo, não estudei à tarde. Ok, eu não estou a dizer que isto está correto. A pergunta é, está correto? Isso fica para fazer em casa. Não está. Não está, não é? Não parece nada. Agora, vão ver se matematicamente conseguem mostrar que não está correto, não é? É o seu exercício em casa. Agora, se fizermos e eu vou aqui só pensar num agora rapidamente. Se fizermos ora, vamos só aqui ver o 1. Agora, se fizermos portanto, 1 diz assim, averiguar se é ou não correto o seguinte argumento que temos ali. Pronto, isto não traduzimos nada, dão-nos só os símbolos matemáticos. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Podemos analisar isto de várias maneiras. Uma maneira, entre várias, é ver... Uma maneira é ver se aquela fórmula que é a conjunção das duas primeiras implica a última uma tautologia. Então, aí íamos fazer uma tabela de verdade. Mas também podemos tentar analisar olhando para ela e pensando assim, será que quando a segunda é falsa, ora vamos ver, uma maneira, fazer a tabela de verdade, às vezes vale a pena, tudo depende das formas que temos à frente. Fazer a tabela de verdade e, sobretudo, temos que perceber estas várias maneiras de olhar para as coisas. Portanto, fazemos uma tabela de verdade disto. Portanto, se esta FPF for tautologia, o argumento é correto. Aliás, sei só assim, não é? Pronto. Ora bem, mas eu agora, outra maneira, vou fazer outra maneira, porque é que eu escolho outra maneira, porque assim, de repente, olhando para ela, parece-me que se faz mais depressa. E esta coisa de nós escolhermos o que se faz mais depressa é sempre, não é? A economia é sempre uma boa opção. Portanto, eu vou aqui pegar nisto, só para não nos esquecermos o que temos, e vou raciocinar assim. Portanto, eu quero saber isto e vou raciocinar assim. Aquela de cima fica para vocês fazerem em casa e aqui vou raciocinar assim. Ora, eu posso ver se sempre que as duas primeiras são verdadeiras, a segunda também é verdadeira. Foi uma forma que nós aprendemos. E outra forma é se sempre que a segunda, que o consequente é falso, se eu tenho que as minhas premissas, se uma das minhas premissas tem que ser falsa. Ora, e aqui como o consequente é uma implicação, o consequente é este. Ora, o consequente é este e é uma implicação. E eu sei que a implicação só é falsa uma única vez, é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. E olhando assim para isto, parece que mais ou menos, se calhar, vale a pena começar por aí. Analisar o que acontece quando esta for falsa. Estão a ver? E é isso que eu vou fazer. Portanto, só para isto ser mais simples de se falar sobre, vou chamar a esta 1, 2, 3. E reparem, o que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Portanto, eu tenho que 3, para ser mais rápido, posso ser assim, igual a falso, no sentido de que tem valor lógico falso, não é? Pronto, poderíamos aqui, pronto, toma valor lógico falso, neste sentido, este igual aqui, se fôssemos muito... pronto, o que estamos a dizer é, toma o valor falso, mas para escrevermos mais depressa, se só se
A é verdadeiro e B e C é falso, não é? Ora bem, isto, reparem, é fácil de ver quando é que isto é falso, se o B for falso ou se é falso. Portanto, tem que ser A igual a verdadeiro e B igual a falso, ou vai acontecer isto, ou A igual a verdadeiro e C igual a falso. É isto que vai acontecer, porque para o B e C ser falso, uma das duas tem que ser falsas. Mas reparem, mas isto aqui, neste caso, se o A for verdadeiro e B falso, isto implica que o 1 é igual a falso. Se for este o caso, isto implica que o 2 é falso. Ou seja, nós acabamos de mostrar aqui, assim, pus isto um bocado muito esquematicamente, mas fizemos aqui um raciocínio que nos mostra claramente que se o 3 for falso, então um destes, o 1 ou o 2, têm de ser falsos. Portanto, se o 3 for falso, o 1 ou o 2 têm de ser falsos. Portanto, concluímos que se 3 é falso, então... É costume, vamos pôr aqui. Iniciar. Uma das BFs, 1 ou 2, é falsa. Portanto, ora vamos lá ver se já se perderam. Resumindo e concluindo, agora vou fazer a pergunta. É ou não um argumento correto? Ora, vamos lá ver se já se perderam. Vamos aqui ver o que é que eu tinha escrito. Olhem para este slide. É correto, sim. Pois, exatamente. Porque é esta última parte. Ele é correto. Se sempre que B é falsa, então uma das premissas tem de ser falsa. E nós mostramos no nosso caso que realmente se o 3 for falso, então tem de se verificar que o 1 é falso ou que o 2 é falso. Pronto, portanto, concluímos. Portanto, trata-se de um argumento correto. Ora bem, claro que temos de perceber estes raciocínios, porque há várias situações em que podem ser usados, mas claro que aqui também podiam ter feito usando a tabela... Sim. Nós aqui dizemos que é correto porque não obtemos a situação do verdadeiro implica falso. Exatamente. Okay. Que no fundo, exatamente, não é? Se pensarmos na tal fórmula bem formada que é a conjunção das premissas implica o que está por trás, porque por trás daquele argumento correto está a tal implicação da conjunção das premissas que implica a conclusão, sim. Exato. Ora bem, então agora... E aliás, esta análise que eu fiz, vocês podiam até ter escrito aquilo assim, agora não vou escrever tudo que é para não demorar tanto, mas no sítio do 1 está a fórmula bem formada, esta implicação mesmo, e no fundo a análise era igualzinha. Eu quero mostrar que esta implicação nunca é falsa, então vou supor que o 3 é falso e chego à conclusão que o 1 tem que ser falso ou o 2 tem que ser falso. E, portanto, nunca tenho verdade implica falso. Exatamente. Ora, vejam lá se há mais perguntas. Agora, isto também tem que ser treinado, não é? Estas coisas. Ora bem, nós agora vamos falar aqui um bocadinho de formas normais. Vocês falaram, alguém se lembra se falaram de formas normais nos sistemas digitais? Não se lembram. Podem ter falado de alguma coisa semelhante, mas de qualquer modo nós aqui vamos com certeza dar uma abordagem um bocadinho diferente. Ora bem, então,
A questão que vamos pôr aqui é a seguinte. Antes de mais nada, o que é uma função de verdade? Ao fim e ao cabo, a função de verdade, o domínio toma valores. Portanto, as variáveis do domínio tomam valores verdadeiro e falso e a imagem, digamos assim, as imagens também são valores verdadeiro e falso. Isto é, em vez de termos... Vocês trabalharam já muito com funções e também com funções na álgebra, mas, por exemplo, para ir a um caso em que é sempre mais ou menos o mesmo tipo de variáveis, por exemplo, na análise vocês trabalham com funções reais de variável real. E nós aqui vamos trabalhar com funções booleanas, ou seja, são funções que tomam valores só no verdadeiro e falso e as suas variáveis também só são consideradas a tomar valores de verdadeiro e falso. Portanto, substituímos aquilo que nas funções da análise são funções onde temos números reais, aqui em vez de termos números reais só temos dois valores, que é o verdadeiro e falso. Pronto, portanto, isto são as chamadas funções de verdade ou funções lógicas. Também podíamos dizer funções booleanas, não é? Portanto, porque as variáveis são todas booleanas, que é o 0 e 1. Então, vamos lá ver. Temos aqui um exemplo. Vamos supor que eu defino assim. F de PQ é igual a verdadeiro se o P for verdadeiro. É verdadeiro se P e Q são ambas falsas. E é falso se P é falso e se Q é verdadeiro. Eu, para ver melhor o que é que esta função é, posso fazer uma tabela de verdade. Portanto, e aqui o que está, isto é a mesma coisa, isto de certo modo está repetido. Portanto, esta é a função que eu mostrei e agora tenho aqui a tabela de verdade que corresponde àquela função. Portanto, o que é que eu pus? Pus aquilo que aqui diz. Se o P for verdade, automaticamente a função é verdade. Chama-lhe A. Aqui é um A. É a função FPQ, não é? Depois, se P e Q forem ambas falsas, cá está, também é verdadeira. Se P é falsa e Q é verdadeira, então o valor da função é falsa. Pronto. Portanto, fizemos aqui uma tabela de verdade que corresponde àquela função. E agora a questão que se põe é assim. Existirá alguma fórmula bem formada cuja tabela de verdade seja exatamente esta? Existe. Sim, qual? Que implica P. Exatamente. Esta aqui, se vocês pensarem um bocadinho, veem que esta tem uma. Porque o que implica P só é falso quando esta é verdadeira e esta é falsa. Ora, é exatamente esta situação. Só é falsa neste caso, nos outros casos é sempre verdadeira, portanto não há dúvida nenhuma que a resposta a esta função é sim. A resposta a esta função é sim. Mas a nossa questão agora vai mais longe, é assim, mas qualquer tabela será sempre sim? Será que eu consigo sempre arranjar uma fórmula bem formada correspondente a qualquer tabela? Por exemplo, se ela for assim grande, aqui já não é tão fácil de descobrir, não é? Portanto, se eu tiver uma tabela em que tenho 3 átomos, P, Q e R, e tenho uma função de verdade definida assim, já não é tão fácil. Ora, o que nós vamos ver agora, vamos ver que estas formas normais estão relacionadas com isto e que nos dão uma maneira de responder a esta questão e a resposta é afirmativa. Portanto, dada uma tabela qualquer de verdade, eu consigo sempre arranjar uma fórmula bem formada que corresponda a essa tabela de verdade. E é isso que nós agora vamos ver. E para vermos isso, precisamos de umas definições simples que vamos ver, porque é para depois podermos falar nas coisas, obviamente. Ora bem, então vamos primeiro às definições e depois já vamos ver como é que isso se faz. Ora, isto é a pergunta, já respondemos. Olha, a primeira definição é o que é um literal? Um literal é apenas o que está aqui exemplificado depois a seguir, que é uma variável proposicional ou a sua negação, portanto, ou é P ou Q, etc., ou então não P, não Q, portanto, os literais são fórmulas bem formadas que têm este aspecto, ou são átomos ou negação de átomos, é só isto.
Pronto, assim quando nós falarmos em literais, já sabemos a que é que nos estamos a referir. E é mais fácil de nos exprimirmos. Depois também se diz, quando eu tenho um literal P e a sua negação, dizemos que são literais complementares. Ora bem, e vamos então agora definir o que são estas formas normais. Vamos definir o que é uma forma normal disjuntiva, que abreviadamente se escreve assim, FND. Portanto, uma forma normal disjuntiva, segundo o que aqui diz, é uma disjunção de conjunções de literais. Eu aqui vou ignorar esta parte que é irrelevante para o que nós queremos. Portanto, é uma disjunção da conjunção de literais. Portanto, o que eu agora vou, antes de olhar para o que está a seguir, que diz lá exemplos, mas antes de olhar para estes exemplos, eu vou pôr aqui exemplos mais óbvios. Por exemplo, se eu tiver aqui assim, uma disjunção de conjunções, então uma disjunção, vou pôr aqui, por exemplo, uma disjunção de 3 parcelas. Ok? Vou pôr aqui uma disjunção de 3 parcelas. Portanto, nesta disjunção de 3 parcelas, em cada uma das parcelas vou pôr uma conjunção de literais. Portanto, se eu puser aqui P e não Q e R, não P e não R, por exemplo, P e Q e R, vamos supor isto. Ora, eu tenho ali uma disjunção com 3 parcelas da conjunção de literais. Eu chamo a atenção para o facto de quando eu tiver que referir parcelas, eu vou usar parcelas. Nós já dissemos aqui que a disjunção é como se fosse a adição booleana e a conjunção é como se fosse produto booleano e, portanto, eu vou usar a linguagem aditiva quando se tratar de disjunção e a linguagem do produto quando se tratar da conjunção. E por isso chamo parcelas, não é? Chamo aqui parcelas. Se fosse uma conjunção, chamava fatores. Pronto. Porque dá jeito de ter estas palavras. Estas palavras dá jeito de tê-las para falarmos nas coisas. Portanto, aqui eu tenho uma disjunção de 3 parcelas. Cada parcela é uma conjunção de literais. Pronto, portanto, isto é uma forma normal disjuntiva, claramente. Por exemplo, esta é óbvia, que é uma forma normal disjuntiva, pela definição. Agora vou passar aqui estes, depois já cá volto. Olha, esta também claramente, é uma forma normal disjuntiva, é uma disjunção da conjunção de literais. Os outros exemplos que aparecem aqui são um bocadinho esquisitos, mas deixam de ser, se eu recordar o seguinte, os outros exemplos deixam de ser esquisitos, e vamos ver que nos outros exemplos também temos uma disjunção da conjunção de literais. Se eu explicar o seguinte, quando vocês fazem contas com números, dizem assim, uma soma de 2 parcelas. Portanto, tem 2 parcelas esta soma. Mas podemos, de uma forma, como às vezes fazemos na matemática, não é? Falamos das coisas de uma forma muito genérica, que nem nos estávamos a lembrar daquele caso. Até parece esquisito, para que é que vamos falar nisso? Mas isso às vezes dá-nos, é o que nos falta para termos a perspectiva total das coisas. De maneira que 2 parcelas, e claro, se eu tiver assim 2 mais 5 mais 3, tenho 3 parcelas. Obviamente. Mas por que não? Portanto, temos uma soma de 2 parcelas, uma soma de 3 parcelas, e agora eu posso dizer que 2 é uma soma de uma parcela. Estão a ver? Eu posso considerar o 2 sozinho, com uma soma de uma parcela. Pronto. Tudo bem. Portanto, temos que, no fundo, abrir a nossa mente para esta situação mais esquisita, mas que é importante. Que é, eu posso ter uma soma de
3 parcelas, 2 parcelas, 1 parcela, por aí fora. E a mesma coisa para o produto, não é? Quem diz soma podia falar no produto. Ora, se eu pensar assim, já não custa nada olhar para isto e dizer, eu tenho aqui uma soma de uma parcela, uma disjunção só com uma parcela. Aqui tenho uma disjunção só com uma parcela. Portanto, estes casos particulares também são considerados formas normais disjuntivas. Aqui já tenho uma disjunção de duas coisas, e já é um P que é uma conjunção aqui já tenho um P que é uma conjunção só com um fator. E aqui o não P é uma conjunção só com um fator. Portanto, considera-se na mesma que isto é uma forma normal disjuntiva, porque é a disjunção da conjunção de literais. E aqui já tenho só uma parcela, uma disjunção com uma só parcela, só que essa parcela é uma conjunção de literais também. Pronto. E aqui também, agora os outros, depois de termos analisado os outros, este também já é óbvio que é uma forma normal disjuntiva. Portanto, a situação mais comum é esta, como o primeiro que eu mostrei, ou como este que eu mostrei, mas é para chamar a atenção que há outras formas que não são tão óbvias, mas depois de percebermos isto, podemos ter somas de uma só parcela e produtos de uma só parcela, já fica óbvio que também caem na definição de formas normais disjuntivas. Ora bem, então temos aqui o que é uma forma normal disjuntiva e depois de termos percebido bem o que é uma forma normal disjuntiva, também já é fácil perceber o que é uma forma normal conjuntiva, porque é tudo ao contrário. Portanto, uma forma bem formada, eu disse uma forma normal conjuntiva, escreve-se FNC, se for uma conjunção da disjunção de literais. Portanto, isto é tudo na mesma. Isto é tudo na mesma. Podíamos pôr aqui também uma conjunção com 3 fatores, agora chamo-lhe fatores, estou na linguagem do produto, portanto, na linguagem multiplicativa. Ora bem, e ponho uma conjunção de disjunção de literais, por exemplo, não P ou R, P ou Q ou R, P ou não Q, pronto, e já está. Portanto, isto é uma forma normal conjuntiva, é a conjunção da disjunção de literais. Este também é, sendo que aqui o meu P é uma disjunção que só tem um fator, não é? Este já, que só tem uma parcela, esta já é uma disjunção com 2 parcelas, mas portanto também é um caso. E os outros casos também são assim um bocadinho estranhos, mas no fundo estes casos acabam por ser tanto forma normal conjuntiva como disjuntiva, pelas razões que já vimos. Pode-se olhar para eles de duas maneiras. Ora, muito bem, mas pronto, quem percebeu a forma normal disjuntiva, a conjuntiva é análoga, e agora isto vai nos servir para quê? A nossa pergunta, para várias coisas, mas naquilo como começámos isto, foi a perguntar, eu tenho uma tabela de verdade, como é que arranjo uma fórmula bem formada que corresponda a essa tabela de verdade? E é isso que vamos ver agora. Ora, muito bem, como eu acho que uma aula teórica de 2 horas é uma coisa muito longa para vocês, eu vou fazer aqui um intervalinho agora, que estamos a meio, mais ou menos. Vou fazer um intervalinho de 4 minutos, está bem? E recomeçamos daqui a 4 minutos, portanto o nosso objetivo a seguir vai ser pegar numa tabela de verdade. Ora bem, então, estamos agora aqui a ver como é que pegamos numa tabela de verdade e conseguimos arranjar uma forma bem formada que tenha exatamente aquela tabela de verdade. É isso que nós vamos ver. Então vamos lá ver. Vamos pegar nesta, que nós já sabemos até, sabemos que o que implica P é uma forma bem formada que tem esta tabela de verdade, mas agora vamos ver como é que podemos encontrar uma forma bem formada usando as formas normais ou disjuntivas ou conjuntivas. Neste caso vamos usar uma forma normal disjuntiva. Portanto, nós vamos olhar para esta tabela e ver como é que arranjamos uma forma normal disjuntiva que corresponde a esta tabela.
E o raciocínio é muito simples. É assim, vamos olhar para esta tabela. Eu quero arranjar uma disjunção que seja uma disjunção com várias parcelas, teremos de ver quantas, e queremos que essa disjunção seja verdadeira exatamente quando eu tenho aqui verdade nesta tabela, não é? Podia também dizer assim, eu quero que ela seja falsa exatamente quando eu tenho aqui falso nesta tabela, porque como só tenho dois valores, basta-me pensar num e o outro é só a verdade e falso, não é? Portanto, mas eu vou escolher os verdadeiros porque eu sei que a disjunção só é verdadeira, só é falsa numa situação que é quando ambas são falsas, não é? E ela vai ser verdadeira desde que uma seja verdadeira. Portanto, o que vamos pensar é assim. Ora bem, eu vou arranjar aqui uma forma bem formada, que é a disjunção de três conjunções. E agora eu sei que esta forma bem formada vai ser verdadeira em três situações. E apenas nestas. Ora, como a disjunção é verdadeira desde que uma das parcelas seja verdadeira, de maneira que eu tenho que arranjar uma situação para a primeira linha em que eu sei que isto que está aqui vai ser verdade para a primeira linha, o que está aqui vai ser verdade para a segunda linha assinalada, e isto vai ser verdade para a última linha. Como isto é uma conjunção de literais, para isto ser verdade, eu vou pôr aqui o P é verdadeiro e o Q também é verdadeiro, portanto a conjunção é verdadeira. Estou a falar desta primeira linha, está bem? Portanto, como é que eu arranjo uma conjunção de literais que envolvam só o P e o Q, que seja verdadeira para aquela linha? É com o P verdadeiro e o Q verdadeiro, portanto fica ali P e Q. Agora, se olhar para esta linha, como é que eu arranjo uma conjunção de literais que seja verdadeira para aquela linha? É pondo o P, porque o P é verdade, e negando o Q, que é para depois ficar aqui verdade e verdade. Finalmente, como é que eu arranjo uma conjunção de literais que nesta linha, né, que me façam obter uma conjunção verdadeira? Tem que ser o não P e não Q, não é? Porque como o P e o Q são falsos, então negando ambos fico com uma conjunção de verdadeiros que é verdade. Pronto. Portanto, não há dúvida nenhuma que o que nós temos aqui é assim, esta fórmula bem formada é a verdade só se esta for verdade, ou esta verdade, ou esta verdade. Ora, e nós escrevemos ali exatamente a conjunção de literais que faz com que isso aconteça. Ora, muito bem. Então, temos aqui agora, se fôssemos, não temos qualquer dúvida, mas se fossem fazer, não temos qualquer dúvida pela maneira como fizemos. Se fossem fazer a tabela, chegavam à conclusão que a tabela é esta que está aqui, mas não há dúvida nenhuma pela forma como fizemos. Ok, então temos aqui uma técnica para arranjar uma forma normal disjuntiva correspondente a uma tabela de verdade. E agora vamos aplicá-la. Isto é a explicação. Isto que está aqui escrito está escrito aquilo que eu já disse oralmente e que penso que vocês já perceberam. E aqui é o resultado. Ora bem, então agora vamos aplicar esta técnica. Vamos aplicar esta técnica a esta tabela. Portanto, pretendemos escrever uma forma normal disjuntiva para esta tabela. Então, a técnica é assim, vou assinalar as linhas onde tenho verdade e, portanto, como tenho três linhas de verdades, então a minha forma normal disjuntiva vai ser a minha forma normal disjuntiva vai ser a disjunção de três parcelas. Porquê? Porque eu tenho ali três verdadeiros
E, portanto, vai ser, a forma bem formada tem que ser, portanto, para ser equivalente a esta, tem que ser, ou neste caso tem que ser verdadeira, neste também. Portanto, raciocinando como há pouco, ela vai ser verdadeira. Aqui, se eu tiver aqui P e Q e R, faz com que, neste caso, eu fique já com verdadeiro, porque já tenho aqui uma parcela que fica verdadeira. Depois, aqui, para eu obter uma conjunção de literais que dê verdadeiro, o que é que eu tenho de pôr? Ora, digam-me lá. E não E quer. não Q e F. E não Q. Exatamente, P e não Q e R. Portanto, assim, vou obter V e V e V, que fica verdadeiro. Ora, e finalmente, vamos a esta linha, como é que fica aqui? Digam-me lá. Não P, não Q. Exato. E R. E R. Exato, pronto. Portanto, já temos aqui uma forma normal disjuntiva que corresponde exatamente àquela tabela. Já temos aqui uma técnica para conseguir fazer isso. Ora bem, agora vamos fazer o mesmo para, isto era, as disjuntivas, e agora vamos fazer o mesmo, vamos ver que podemos fazer a mesma técnica com as devidas adaptações, vai ser tudo dual, digamos assim, para o caso da forma normal. Isto é repetir o que já fizemos, isto é o que já fizemos, cá está o resultado que já vimos, e agora vamos ver como é que fazemos quando temos a forma normal conjuntiva. Ora, esta é a tabela de há bocadinho, e agora o que pretendemos é, o que é que eu pretendo? Pretendo que seja uma conjunção. Aquilo que agora vamos fazer é tudo ao contrário. Visto que, se pensarmos bem, temos assim, enquanto que a disjunção é verdadeira quando uma das parcelas for verdadeira, agora nós, para a conjunção, dizemos a conjunção é falsa quando um dos fatores for falso. Portanto, vamos trocar tudo, vamos trocar verdadeiros com, ao fim e ao cabo, o papel do verdadeiro, agora vai ser tomado pelo falso. Portanto, o que nós temos só de fazer é concentrar-nos, quando é para escrever a forma normal conjuntiva, em vez de nos concentrarmos nos verdadeiros da tabela, vamos nos concentrar nos falsos. E agora o que eu digo é assim, o que é que eu quero? Por acaso isto só tem um? Pronto. Portanto, seria uma conjunção, mas eu depois vou aqui apagar algumas coisas. Seria uma conjunção de disjunções de literais. Ora, ou seja, eu vou pôr aqui a situação e como a conjunção basta ter um falso para ser falsa, eu digo assim, então vou ter este falso ou aquele falso. Pronto. Como nesta tabela só tenho um falso, quer dizer que eu vou fazer corresponder este falso uma disjunção agora de literais. Ora, como a disjunção só é falsa, mas agora quero aqui uma coisa falsa, é tudo ao contrário. Como a disjunção só é falsa quando ambas são falsas, então eu vou ter que pôr aqui uma disjunção assim, P, porque já é falso, ou não Q. E assim sei que realmente, neste caso em que o P é falso e o Q é verdadeiro, eu obtenho falso na tabela, que é o que eu quero. Se tivesse mais falsos, tinha que ver os outros casos, mas neste caso realmente fica só assim. Neste caso, eu fico só com isto porque só tenho um falso ali na tabela, está bem? Portanto, a minha forma normal conjuntiva é aquela situação um bocadinho estranha, é conjuntiva, mas só tenho um fator, porque só tenho um falso. Portanto, a minha forma normal conjuntiva usando esta técnica, que arranjámos usando esta técnica, é esta, e portanto está a resposta dada. Eu já agora aproveito para ver, para chamar a atenção, que nós sabemos que P ou não Q é logicamente equivalente a não Q ou P,
e isto foi aquela primeira equivalência de que falámos logo no início da aula, é logicamente equivalente a Q implica P, que, não é? Que um de vocês já tinha dito que era uma fórmula bem formada para aquela tabela. Pronto, isto é só porque tudo se liga, tudo se liga. Ora bem, muito bem, então vimos como é que é a forma normal conjuntiva para esta tabela e agora vamos ver para uma tabela maior, para aquela de 8 linhas que tínhamos há bocadinho. Portanto, vamos aplicar esta técnica, isto aqui é a explicação, isto já está tudo dito. Vamos aplicar esta técnica à forma normal conjuntiva. Portanto, vamos aplicar esta técnica para arranjar a forma normal conjuntiva desta tabela. Pronto. Já vimos que para a forma normal conjuntiva temos que nos concentrar nos falsos. Ok, temos aqui 3, 4, 5 falsos. Portanto, se temos 5 falsos, vamos ter uma conjunção de 5 fatores. Portanto, vou pô-los aqui assim, ora, pode ser aqui. Vou ter aqui 5 fatores. 1, 2, 3, 4, 'Portanto, vou ter aqui 5 fatores. Lá dentro, portanto, como é uma forma normal conjuntiva, cada fator vai ser uma disjunção de literais. Portanto, como é que vai ser essa disjunção? Eu vou olhar para cada linha de falsos e digo assim, aquela disjunção que eu estou aqui a captar são os casos em que tenho uma disjunção falsa. Portanto, eu tenho que olhar para os valores dos átomos e arranjar as coisas de forma a ter uma disjunção falsa. Ora, o que é que acham que vai ficar aqui no primeiro caso? Para ter uma disjunção de literais que seja falsa. Não P, ou não Q, ou R. Não P. Ou não não Q, P, ou R. ou R, exatamente. Portanto, isto vai fazer com que obtenha falso, portanto, corresponde a esta linha. É isso mesmo. Ora, muito bem. Então, agora, vou aqui pedir ajuda de várias pessoas. Por exemplo, quem é que respondeu agora mesmo? Fui eu. Não sei se a setora está a aparecer. Mas não consigo ver, não consigo ver. André Bastos. O André Bastos, é isso? Sim. Pronto, então agora o André respondeu e eu agora vou perguntar aqui ao Miguel Rodrigues. Como é que fica aqui, isto aqui é o correspondente a esta linha, como é que fica aqui assim? Eu quero uma disjunção falsa, quero que fique uma disjunção falsa, não é? Então, para ficar falsa, a disjunção só é falsa quando todos são falsos. Sim. Então fica como? Fica. Fica o. É de Fica do literais, falso. portanto só podemos meter P, Q, R ou não P, não Q, não R. Só podemos meter Sim, isso. sim. Então fica Não P e não R e não Q. ou Q Ou- ou R, porque é uma disjunção, não é? Sim. É isso mesmo. Portanto, fica não P, que é para ficar aqui falso, ou Q ou R, porque estes já são falsos. É isso mesmo. Ora bem, então agora vou perguntar aqui mais um fator, ali assim, ao Kassam. Kassam, estou a dizer bem o seu nome? Sim, está. Pronto, então, Kassam, diga-me agora aqui, correspondente a esta linha, Sim. o que é que vai ficar aqui? Vai Portanto, é uma ficar, disjunção de literais que seja falsa. Como é que fica? então vai ficar pé,
exato. não que, ou não, não que, exato. e R, Ou, ou R, estamos ou, aqui. ou não R. Exatamente. Exatamente, ou não R. Sim. É isso mesmo. Portanto, aqui fica assim. Ora bem, e agora se formos para... Então, o Alexandre Moreira, como é que fica aqui esta? Que corresponde agora a esta? Não P e Atenção, eu não. quero que seja uma disjunção que fique falsa. Ou não Disjunção que, falsa. Então fica como? não R. Como? Easy, bro. Fica como? Não que. Não P. Fica e P, não R. porque tem que ser falso, que é para ser uma disjunção falsa. Portanto, fica P. Não que. Ou. Estamos nesta linha, não é? Sim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estamos nesta linha. Eu quero ter uma disjunção de literais que seja falsa. E a disjunção só é falsa se todos forem falsos. Eu vou pôr P porque o P já é falso, tudo bem. Mas agora, como que é P, verdadeiro, tem que ficar não como? que, Tem que ser. Não que. e Não R. P, exatamente. Ou Exato. E não. ou Ou R. R. Ou R. Exatamente. Exato, foi o que eu disse. É isso. É isso. Esse foi o que eu falei. P, ou não que, ou R. Não. Pronto. É isso, sim. Então o Diogo Rezende agora vai-me dizer a última. Fica como? Diogo está? O Diogo Rezende está? O Diogo Nunes está? Estou, senhor. Então como é que fica a última? Corresponde a esta última linha, como é que fica? P ou Q ou R. Exatamente, P ou Q ou R, porque são todos falsos, portanto para a disjunção ser falsa ponham P ou Q ou R. É isso mesmo, portanto, aprendemos aqui uma técnica de arranjar uma forma bem formada, que pode ser uma forma normal conjuntiva ou disjuntiva, conforme quisermos, para uma tabela de verdade. Portanto, já sabemos que esta forma, pronto, é enorme, não é? Esta forma bem formada é enorme, mas é uma técnica de arranjarmos uma forma bem formada que corresponde exatamente a esta tabela. E, portanto, qualquer tabela de verdade, para qualquer tabela de verdade, existe alguma forma bem formada que lhe corresponde. E pronto, existindo uma, existem muitas, como nós sabemos, todas as que forem logicamente equivalentes. Ora bem, isto é já tudo sobre o que nós fizemos, já não é mais nada. Ora, agora, eu antes de entrarmos nos sistemas formais, pronto, como já repararam, eu, no início da aula não acertei aqui com os slides que queria, mas tudo aquilo que eu estou, estas pequenas coisas, isto que eu vou acrescentar agora aqui, também já pus num slide nos que estão no Moodle. Os que estão no Moodle já são atualizados, em que acrescentei umas coisitas mais. Ora bem, de maneira que eu vou aqui acrescentar algo, claro, depois no Moodle não está tanta coisa como eu escrevo aqui, não é? Está a base. Depois nas aulas vou sempre escrevendo mais coisas, obviamente. Ora bem, aquilo que eu vou falar agora aqui rapidamente é uma coisa muito simples, que são conjuntos de conectivos lógicos. Portanto, conectivos lógicos é o não, o i, o ou, essas coisas, completos. Quando é que eu digo que eles são completos? Pronto, vou falar sobre isto, é uma coisa muito simples, mas é uma coisa importante, que vamos aqui reparar agora. É assim, nós vimos no início da aula que as equivalências lógicas, ou melhor, a operação de equivalência, quero dizer, se pode escrever por meio de implicação e conjunção. Isto vimos no início da aula. Também vimos, e é muito importante, também vimos que uma implicação se pode escrever por meio de uma disjunção, não é? Tem o mesmo valor lógico.
Ora bem, reparem, então, portanto, eu posso concluir o seguinte: toda a FBF é logicamente equivalente a uma FBF só com, digamos assim, não e ou. Ok? Porquê? Porquê? Admitindo que eu estou a trabalhar só com formas bem formadas, em que as operações são não e ou implica equivalente, agora eu pego numa forma bem formada, faço desaparecer os equivalentes usando esta equivalência lógica, faço desaparecer os implicas usando esta e obtenho uma forma bem formada que só tem não e ou. Ora, na verdade, eu consigo fazer mais do que isso, porque reparem, eu consigo também fazer desaparecer por exemplo, o i. Porque, na verdade, eu, se quiser, eu consigo escrever a conjunção à custa da disjunção e da negação. E se eu vos deixasse agora pensar um bocadinho, vocês conseguiam descobrir, mas eu vou já mostrar porquê. Reparem, de uma forma muito fácil. Claro que isto é a mesma coisa que ter negar duas vezes, como nós sabemos. A dupla negação, não é? Faz o não P é P. É a dupla negação. Ora, e agora, se eu mantiver este não de fora e aplicar as leis de Morgan dentro, isto fica não P ou não Q. Ora, o que é que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que eu posso escrever a conjunção à custa só de ou e não. Como estão a ver, ora bem, então agora imaginem, se eu tiver uma equivalência, escrevo assim, depois o implica substitui-se por ou e não. E agora este i, não é? Também se substitui por qualquer coisa que é não e ou. Ou seja, eu consigo, o que estamos a acabar de ver o que nós aqui estamos a acabar de ver é que, portanto, toda a fórmula bem formada é logicamente equivalente a uma contendo apenas como conectivos lógicos, não é? Mas para não estar a dizer tudo, para não estar a escrever tudo, porque já é óbvio o que é que estamos a querer dizer, contendo apenas não e ou. Ou seja, consigo fazer a festa só com estas duas operações lógicas. Claro que o reverso da medalha é que se eu trabalhar só com estas duas operações lógicas, vou arranjar formas bem formadas muito longas, quando posso arranjar coisas muito mais simples, pronto, não é? Mas obviamente que posso fazê-lo, usando aquilo que acabámos de ver. Dizemos então, por isto acontecer, dizemos então que o conjunto portanto, nós temos aqui um conjunto constituído por dois conectivos lógicos, que é o não e a disjunção, e exatamente por qualquer forma bem formada, se puder escrever como só com estes dois, dizemos que é completo. Está bem? Portanto, isto é que é o sentido, aqui o significado completo neste contexto. Ora bem, eu vou agora fazer aqui uma afirmação que não vamos provar, depois também vão ter um exercício teórico-prático que vão mostrar uma destas coisas, mas realmente, raciocinando assim como eu acabei de mostrar ali para aqueles casos, nós podemos mostrar que outros conjuntos de conectivos
lógicos que são completos. Portanto, para além deste, que agora este aqui mostramos porquê, porque é que este realmente é completo, mas realmente não é difícil ver que este também é completo, não consigo escrever de qualquer forma bem formada, tanto logicamente equivalente a uma que só tem estes dois símbolos, e este aqui também é completo. Também consigo escrever uma forma bem formada, portanto, qualquer forma bem formada é logicamente equivalente a uma que só contém estes dois símbolos. Pronto, um destes casos, isto também faz parte dos exercícios no fim da secção correspondente, e um deles depois vamos fazer na aula teórico-prática, no fundo é fazer uma coisa semelhante ao que fizemos aqui assim para este. Ora, muito bem, então, agora que já vimos isto tudo, vamos entrar aqui numa parte muito importante, todas são importantes, claro, todas são importantes, mas vamos entrar aqui numa parte muito importante, que são os sistemas formais. Ora bem, sistemas formais. Vamos ver que aqui nos sistemas formais, ora vamos lá ver, dar já uma ideia, já lá vamos. É assim, nós já vimos hoje nesta aula o que é que são argumentos corretos. No fundo, os argumentos corretos correspondem a formas de raciocinar corretas, e nós, às vezes, quando raciocinamos, encadeamos, fazemos uma sequência de raciocínios e vamos encadeando, não é? E precisamos saber se isto está correto ou não. Claro que os argumentos corretos podem-se analisar à luz da semântica. O que é semântica? Nós falamos de semântica quando estamos a falar de significado. E o significado no que estamos a estudar é o verdadeiro e o falso. Não é? O significado das nossas formas bem formadas reduz-se a isto, verdadeiro e falso. Ora bem, quando vamos agora estudar sistemas formais, nós vamos ver que podemos fazer uma análise que é assim: olhe para os argumentos corretos. Vejo que por trás dos argumentos corretos há determinadas regras e eu posso olhar para essas regras esquecendo a semântica. É como se fossem regras. É ali umas regras, eu quero, vamos supor, quero dar uns certos inputs, não é? Tenho um programa, dou-lhe aqueles inputs e tem determinadas regras que me fazem sair os outputs, não é? Mas eu sei que elas correspondem aos argumentos corretos, sei que batem certo com o significado habitual, mas eu, quando estou a dar esta informação ao computador e a programar, nunca lhe falo em verdadeiro e falso. Não, ok? Portanto, quem diz o computador diz uma pessoa a quem eu vou dar as regras de um jogo, sem nunca lhe dizer que essas regras correspondem a coisas, a significados de verdadeiro e falso. Portanto, é um bocado assim, eu vou olhar para os meus argumentos como regras que eu tenho e ver o que é que eu posso fazer, esquecendo por momentos o significado. Vamos lá ver. Na verdade, quando vocês vão estar a usar estas regras, verdade verdadeinha, nunca vão esquecer o significado. Vocês, quando estão a raciocinar, porque esse significado que vocês se habituaram a dar desde pequeninos e que está nas vossas operações mentais, é que vos vai dar a intuição para resolver determinados exercícios. Mas, no fundo, o que nós queremos é trabalhar com as regras como se não houvesse um significado, sermos capazes de trabalhar com elas como se o significado, como se desconhecêssemos o significado. Já vamos ver o que é que queremos dizer com isto tudo. Olha, não é por acaso que eu vou voltar a algumas coisas que vimos há bocadinho, que são os tais argumentos. Este é os argumentos corretos de há bocadinho. Se o gato vê o peixe, não é? Há bocadinho este aqui também era o da Ana. Se estava um dia de sol, a Ana ia à praia. Se a Ana ia à praia, o Rui também ia à praia. Logo concluímos que se estava um dia de sol, então o Rui ia à praia. Portanto, é o mesmo argumento e nós já todos acho que concordámos que isto é correto à luz de tudo que vimos e já sabíamos que era, mesmo antes de sabermos um bocadinho de lógica. Portanto, isto é um argumento correto e agora o que eu vou fazer é assim, isto parece que estou quase a fazer o mesmo de há pouco,
mas há aqui uma subtileza, é assim. E assim, isto é um argumento correto. Então, eu agora quero ser capaz de encadear vários argumentos corretos. Mas não me vou agora preocupar com o conceito de verdadeiro e falso. Eu vou dizer que isto é uma regra que eu tenho. E a minha regra diz-me assim, se eu tiver P implica Q, e se eu tiver, reparem, é quase igual ao que eu escrevi antes, mas vai aqui haver uma diferença muito subtil, mas muito importante, que é, vou escrever este símbolo, em vez de 2 traços, vou escrever 1. E eu agora não vou pensar em verdadeiro e falso. Só estou a dizer, tenho uma regra que me diz assim, se eu tiver estas 2 premissas, destas 2 premissas concluo isto. É uma regra, é uma regra. O que é que vamos fazer com estas regras? Veremos depois como é que as vamos encadear, mas para já é uma regra. É uma regra do nosso jogo. Ora bem, agora, aqui temos um outro que vimos há bocadinho, que correspondia a esta do João, tem mais de 16 anos, então vai ao cinema. Agora eu sei que ele tem mais de 16 anos, então concluo que vai ao cinema. Isto aqui é outra regra, na verdade esta é uma das principais regras que nós vamos estudar. O que é que ela me diz? Que se eu souber P implica Q e P, então destes eu concluo Q. Esta regra, como eu algumas vezes hei de dizer, é muito importante. E se é verdade que nós aqui vamos estudar muitas regras, o sistema formal que nós vamos estudar tem muitas regras, curiosamente isso vai fazer com que seja muito mais fácil, mas há sistemas formais que têm menos regras e que são diferentes, mas esta que está aqui é uma que aparece em muitos sistemas formais, realmente ela é das principais e já lhe vou pôr aqui o nome, depois vamos aprender o nome de outras. É a modus ponens, que é fundamental. Esta é uma senhora regra. Ora bem, é outra regra que eu vou ter à mão, já vamos ver o que é que vamos fazer com estas regras. E depois tem aqui outra, por exemplo, é mais um exemplo, não é? E há bocadinho vimos que isto é um argumento correto, e agora vou dizer assim, pronto, não estou agora a falar em significados verdadeiros, falsos, como fiz há pouco, pois tudo isto tem que ser relacionado, claro. Mas para já, agora não estou. Só vou dizer que isto é uma regra. Pronto. Ou seja, que se eu tiver P ou Q e não P, daqui vou concluir o Q. Pronto, tem outra regra. Ora bem, pensando assim, nós agora podíamos fazer aqui, tudo isto já está feito, não é? Mas se não estivesse... É assim, podíamos começar a pensar no dia-a-dia como é que nós pensamos. Também às vezes pensamos assim, outras vezes pensamos assado. E sabemos que essas coisas estão bem pensadas. Então vamos aqui apontar e vamos considerar isso uma regra. E se fizéssemos isso com uma certa paciência, não era difícil chegar a uma tabela que eu vos vou mostrar. E que é fácil, é assim. Nós agora vamos olhar aqui para uma tabela que este RI refere-se a regras de inferência, vamos chamar a estas regras de inferência do nosso sistema formal, e no fundo, agora vamos olhar para estas regras para sentirmos que elas são legítimas. Lá está, eu disse, estas regras vão ser usadas sem pensarmos no verdadeiro e falso, e isto é verdade, mas agora vamos olhar para elas, aceitando-as, porque por trás estão interpretações que funcionam. Ou seja, eu para aceitar estas regras, eu penso assim, pois eu sei que é como se fossem argumentos corretos. Vou olhar para elas como se fossem argumentos corretos. No fundo, isto está tudo ligado, como vamos ver. E para as aceitar, para dizer, pronto, é uma boa regra. Fiz bem a escolher esta regra. Esta regra é boa. Esta regra é boa porque realmente se eu mudar este símbolo para este, é mesmo verdade que tem lá um argumento correto. Portanto, é uma boa regra, é isso que eu quero. E vamos assim muito rapidamente ver que todas elas são boas regras neste sentido. Por exemplo, sem estar a fazer contas, nós vemos isto só com o nosso raciocínio dia-a-dia. Claro que se o A e B forem verdadeiros, ambos, o A e B é verdadeiro. Portanto, lá está, se as premissas são verdadeiras,
a conclusão é verdadeira. Então é uma boa regra. Agora, se A e B for verdadeiro, então de certeza que o B é verdadeiro, porque eu sei que quando A e B só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Aqui é a mesma coisa, reparem que o facto de ter esta de cima e esta de baixo já vem ao encontro daquilo que eu disse. Eu quero depois fazer as coisas esquecendo o verdadeiro e o falso. E se eu esqueço o verdadeiro e o falso, esqueço outras coisas como as propriedades, comutatividade, associatividade, isso também esqueço, não é? Porque aquelas propriedades, a associatividade, a comutatividade, estão intimamente ligadas à ideia de interpretação, de significado, do verdadeiro e do falso. Por isso é que eu tenho aqui estas duas. Tenho esta, que vamos chamar a lei da simplificação, e uma variante que no fundo é trocar. Depois, também é verdade, também quando o A é verdadeiro, isto é verdadeiro, sei perfeitamente que se o A for verdadeiro, A ou B é verdadeiro e analogamente se escolher o B, não é? Esta aqui é modus ponens que já falámos, portanto, se eu souber A e souber que A implica B, então posso concluir B. Portanto, se A é verdadeiro e o A implica B é verdadeiro, é fácil ver com uma tabela ou pensando um bocadinho que o B vai de certeza ser verdadeiro. Temos aqui uma que se chama modus tollens, que é, se eu souber que A implica B é verdadeiro e o não B é verdadeiro, pode-se mostrar que o não A vai de certeza ser verdadeiro. Portanto, isto vai corresponder também ao argumento correto. E temos aqui vários outros, por exemplo, o silogismo hipotético, que também nos apareceu, era aquele do gato e do peixe, ou, analogamente, era aquele da Ana ir para a praia. Portanto, se eu tiver A implica B e B implica C, então tenho A implica C. Este aqui era o do livro, não é? O livro é do João ou da Maria, não é do João, então é da Maria. Portanto, A ou B, de A ou B ou não A, eu concluo B. Aqui é a mesma coisa, só troca o papel do B com o A, porque lá está, não estamos, ao fazer isto, a ideia é fazer isto tudo, conseguir trabalhar com isto tudo, sem pensar nos significados, e portanto, como não estou a considerar que há comutatividade, se estiver a fazer as coisas só com o sistema formal, então ponho as duas. Agora, tem aqui uma que é a lei dos casos, que é assim, se A implica B e não A também implica B, portanto, uma coisa que é implicada por A e pela sua negação é porque essa coisa é sempre verdadeira. Também é fácil ver que isto é um argumento correto. Depois aqui é a eliminação da equivalência, se eu tiver A equivalente a B verdadeiro, então A implica B é verdadeiro e o B implica A também é verdadeiro. E depois temos a chamada introdução da equivalência, se eu tenho A implica B e B implica A, então tem A equivalente a B. E depois tem aqui uma lei da inconsistência que às vezes dá jeito, haveremos de ver. Às vezes há situações que são um bocadinho mais artificiais relativamente àquilo que nós pensamos no dia-a-dia, mas que acaba por ser importante ter lá esta regra, que é, se eu puder dizer A e não A, eu daqui concluo tudo que eu quiser, não é? Se eu tiver A e não A ao mesmo tempo, então tudo é possível. É como eu estou num mundo em que tudo é possível, não é? Se uma coisa, no fundo é, se uma coisa é verdadeira e falsa, então tudo é possível. Pronto, mas vamos ver, isto parece um bocadinho estranha, mas vamos ver que é útil em algumas situações. Ora bem, então, o que nós agora vamos considerar ora bem, ora vamos lá ver. É que eu nos outros slides tenho muito mais coisas que eu vos queria mostrar. Meu Deus. Então, vamos ver. Sim, mas não há problemas. Já lá vamos. E sim, eu tenho estas regras todas. O que é que eu vou fazer com estas regras? Agora vou encadeá-las. Vou encadeá-las e eu vou mostrar, antes de ir para definições, que depois vou dar, etc., vou já mostrar aqui uma coisa muito simples, um caso muito simples. Nós vamos, neste contexto, nós vamos chamar prova formal a uma sequência de fórmulas bem formadas
em que as fórmulas que aparecem aqui ou são premissas ou são conclusões que eu tirei das fórmulas anteriores usando as regras da tabela que eu vos mostrei. E um exemplo que está aqui é muito simples, é assim, nós chamamos depois a isto teoremas, teoremas formais. É assim, eu quero provar, esta é muito fácil porque esta é ela própria uma regra, mas é só para vermos. Eu quero provar que se eu tiver A ou B e não A, concluo B. Se eu quiser escrever uma prova formal, eu vou escrever uma sequência de fórmulas bem formadas. A sequência é esta, a primeira fórmula bem formada, a segunda, a terceira. Vou escrever uma sequência de fórmulas bem formadas, em que nessa sequência aparecem premissas, as premissas são estas que estão deste lado, ou conclusões que eu tirei das fórmulas anteriores usando as regras da tabela, daquela tabela que eu vos mostrei. Neste caso, reparem, aqui a primeira fórmula bem formada é simplesmente uma premissa, aqui pomos a justificação à direita. A segunda é simplesmente uma premissa e depois, aqui o que é que fazemos? Usando o que está ali na 1 e na 2, que são estas duas, e o silogismo disjuntivo, que é, portanto, isto é a abreviatura de silogismo disjuntivo, eu concluo B, mas o silogismo disjuntivo, no fundo, essencialmente é isto, portanto, este é muito trivial. Isto aqui é muito trivial, mas é para ver o que é que fazemos. Isto é que se chama uma prova formal, portanto, eu das premissas consegui chegar à conclusão, portanto, está provado que tenho este teorema. Eu agora vou mostrar aqui um exemplo em que temos mais voltas a dar de uma prova formal. Vamos fazer, por exemplo, esta. Vamos supor que eu quero provar isto. Eu quero provar que destas premissas, tem quantas premissas? 1, 2, 3. P implica não Q. R implica Q, quero concluir não R. A regra do jogo, as regras do jogo são só estas. A prova formal vai ser uma sequência de fórmulas bem formadas, portanto, a primeira, a segunda, a terceira, que eu depois tenho que ver o que é que me dá jeito, etc, não é? Etc, não sei quantas, as que forem precisas. É uma sequência de fórmulas bem formadas, em que essas fórmulas bem formadas ou são premissas, e tenho aqui 3 premissas, ou são obtidas como conclusão de fórmulas bem formadas anteriores, usando as regras da tabela, aquelas regras que eu mostrei. Ora, então vamos lá ver se eu consigo fazer isto. Se eu consigo destas 3 premissas concluir ou não R. Usando só estas regras, não é? São as regras do meu jogo. Ora, não é obrigatório, mas assim um bocadinho ainda assim naquela de não sabermos muito bem o que é que vamos fazer, vou escrever aqui as premissas todas no início e depois logo se vê como é que é de fazer com isto. Então, tenho a primeira premissa que é o P, tenho a segunda, não quer dizer que eu as tivesse de pôr todas no início, não é obrigatório, porque não é, nas regras do jogo ninguém disse que era obrigatório pôr as premissas todas no início. Mas pronto, vou pô-las aqui, portanto estas formas bem formadas posso pô-las na prova formal porque são premissas. E agora pensa assim, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao não R. Não R. Onde é que me aparece o R nas premissas? Se eu vir bem, só me aparece nesta. Bem, o não R só me aparece nesta. Como é que eu hei de chegar ao não R e usando um R implica quê? É evidente que depois vocês de fazerem vários exercícios, começam a memorizar várias das regras, começam a aparecer algumas regras muitas vezes e vocês até já sabem mesmo sem ir consultando a tabela. Portanto, agora podem se sentir um bocadinho perdidos, qual é a regra da tabela? Bem, mas se pensarmos com um bocadinho de prática, eu quero chegar a não R. E tenho aqui R implica quê? Há lá uma regra que é modos Tollens, se vocês estiverem a ver, e esta tabela está no Moodle separada, para vocês até poderem imprimir e terem sempre à mão para olharem para ela. E vão ver que se tivermos o R implica quê? E o não quê, o modos Tollens diz-me que posso concluir o não R. Eu pensando nisto, começo logo a ver que me dava jeito ter o não quê.
Mas o não que, como é que me pode aparecer? Ora, o não que aparece-me aqui. Será que eu consigo fazer aparecer o não que a partir daqui? Agora, se olharem com atenção, veem que tem aqui o P, e o P implica não que. Bem, começa-se a fazer luz. Agora pode parecer que ainda é um bocadinho confuso, mas se pensarmos um bocadinho, pensamos assim, ora, então vamos lá ver. Eu tenho o P implica não que. Então posso concluir o não que. Como é que eu concluí o não que? Usei o 1, o 2, o que está no 1, o que está no 2 e aquilo que nós chamamos modus ponens, que eu recordo aqui, que diz assim, se eu tiver A e se eu tiver, portanto até posso dizer assim, de A e de A implica B, eu concluo B, como diz o meu modus ponens. Portanto, eu peguei no P implica não que e concluí o não que. Pronto. Ora bem, eu já tinha visto que ter o não que me dava jeito, não é? Ora, agora tenho não que e já estou a ver o que é que vou fazer a seguir. Então agora pego neste não que e no R implica que e digo assim, bem, agora tenho o R implica que e o não que. Eu lembro-me que o modus tollens diz que se A implica B e não B, se eu tiver isto, então concluo não A. Ora, então é isto que eu vou aplicar aqui, porque tem aqui R implica Q e agora tem a negação do consequente, então concluo não R. Portanto, o que é que eu usei aqui? Tenho que justificar sempre, usei o 3, o 4 e o modus tollens. Ora, onde é que eu cheguei? Cheguei onde queria, cheguei ao não R, então já tenho uma prova formal disto. Portanto, consegui a partir das premissas e usando regras da tabela chegar à minha conclusão. Portanto, isto aqui é uma prova formal. Vejam lá se há perguntas. Ora, muito bem. Eu agora vou só ver aqui, só um bocadinho. Portanto, ora bem, bem, estes é que são realmente os slides que estão no Moodle, que são os que eu vos tenho estado a mostrar, só que são a mesma coisa, só que têm mais umas coisitas que eu vos disse, que eu mostrei hoje. Pronto. E agora, tenho aqui mais umas coisas para vos mostrar sobre sistemas formais. Pronto, isto é tudo que vimos, só está igualzinho. Pronto, só que... Ora, isto foi o que já vimos, isto foi o que fizemos agora, portanto, provámos isto, foi o que fizemos agora. E agora vou-vos mostrar aqui outra prova formal. Ora, muito bem, e agora vou-vos mostrar aqui outra prova formal. Então vamos lá ver esta. O que é que nós temos aqui? Temos assim, queremos mostrar que destas premissas, esta e esta, eu concluo C. É isto que eu quero mostrar. Ora, nesta prova formal também estão escritas primeiras premissas, portanto eu tenho 3 premissas, não é? Vamos lá ver. Eu tenho esta premissa, está aqui colocada, tenho esta e tenho A. Pronto, estão as 3 aqui. Depois, reparem, usamos consecutivamente o modus ponens, eu quero chegar ao C. Ora, o que é que nós fizemos aqui? O C está aqui assim, não é? No fundo começamos logo a pensar, eu tenho que arranjar aquele C de alguma maneira.
Pronto, claro que uma das coisas que nós víamos logo é, eu tenho aqui A implica B implica C, tenho aqui este A, então vou obter o B implica C. Por acaso não foi para a ordem aqui, havia muitas ordens. Ora bem, aqui o que é que nós temos? Aqui obtivemos o B, usando o A implica B e o A modus ponens, concluímos o B. Depois, usando este A implica B implica C e novamente o A, concluímos o B implica C. E pronto, depois temos aqui o B e o B implica C, chegamos ao C, não é? E portanto já chegamos ao que queríamos, concluímos a nossa prova formal. Ora bem, então digam-me lá, alguma dúvida sobre isto? Claro que isto agora tem que ser trabalhado e feitos vários exercícios para ir ficando mais claro. Olha, então se não houver mais dúvidas, se não houver dúvidas, vamos acabar aqui a aula. Então, uma boa semana para vocês. Professora, sim. a professora depois vai colocar estes diapositivos com os apontamentos no Moodle. É assim, eles já estão no Moodle. Não estão no Moodle.